Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que serve para os segurados que estão recebendo a aposentadoria por invalidez e que estão com medo. O que acontece no caso desse segurado ser chamado para algum pente fino? Como que é o procedimento? O que vai acontecer? O que não vai acontecer? Qual é o melhor momento para contratar um advogado? Nós vamos falar hoje sobre essa questão da recuperação da capacidade para o trabalho em caso de aposentadoria por invalidez. Nem vamos falar da questão do tema 1157 do STJ, se pode ou não revisar a aposentadoria por invalidez em caso de concessão de benefício por incapacidade concedido na via judicial. Eu não vou falar sobre essa questão, eu vou falar sobre a questão da recuperação da capacidade para o trabalho e como que acontece essa recuperação da capacidade para o trabalho naquela parcela, no pagamento da parcela de recuperação, para você já estar sabendo, para você ter todas as informações como acontece essa questão. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria por invalidez e a parcela de recuperação da capacidade para o trabalho. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Sempre tem gente nova chegando. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Tem alguns pedidos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Agora eu tô querendo chegar a 15 mil pessoas, já estamos em quase 12 mil pessoas. Então compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Ou se você quiser também deixar lá no meu Instagram, eu vou deixar o meu usuário ao final do vídeo. Mas é doutora Renata Menegassi, DRA Renata Menegassi, lá no Instagram. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Se você quiser, já te convido então para me seguir. Se você tiver alguma dúvida, tem um link na descrição do vídeo para dúvidas e agendamento de consulta, tá? Dúvidas simples e agendamento de consulta. É só clicar no link azul que você fala diretamente com os meus colaboradores. Ou você pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder todo mundo. No dia de hoje, por exemplo, não tem ninguém mais para responder. Zerei os comentários. Não tem nenhum profissional que faz isso no mercado. Então, se você quiser, deixe suas dúvidas pontual, tá? Eu não consigo analisar caso concreto. Se você precisar de análise de caso concreto, aí você tem que agendar mesmo uma consulta aqui com a gente. Vai ser um prazer te atender, é só clicar no link azul que está na descrição do vídeo. Então, hoje a gente vai falar de aposentadoria por invalidez e recuperação da capacidade para o trabalho. A aposentadoria por invalidez é um benefício permanente que é devido ao segurado incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que não possa ser reabilitado em outra profissão, depois de cumprida a carência exigida, quando for o caso, sendo devido enquanto permanecer nessa condição. Então, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício devido a esse segurado, só que preste atenção no que a legislação fala, que esse benefício vai ser devido enquanto esse segurado permanecer nessa condição de incapacidade para todo e qualquer trabalho. Então, a lei já colocou um limitador na aposentadoria por invalidez. Porque se o segurado não permanecer na condição de inválido, a lei pode dar alta, o INSS pode dar alta para esse segurado. Essa aposentadoria vai deixar de existir se ele não permanecer nessa condição de inválido. Não vou falar das dispensas legais, em outro momento, em outro vídeo eu falo das dispensas legais. Mas a gente tem que ficar com essa ideia de que a legislação que o INSS pode dar alta, pode cessar esse benefício se não permanecer, se o segurado não permanecer nessa condição de incapacidade total e permanente e se ele não puder ser reabilitado para qualquer outra profissão.
Quando acontece a recuperação da capacidade para o trabalho, o que o INSS pode fazer? Existe uma previsão legal que o INSS pode, a cada 2 anos, fazer revisão nas aposentadorias. Então, está lá na lei escrito que a cada 2 anos, todos os benefícios por incapacidade total e permanente, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser revisada para verificar se o segurado manteve as condições que ensejaram a concessão do benefício. E aí, se verificada a recuperação da capacidade para o trabalho, o INSS pode fazer alguma coisa. O que acontece se verificada a recuperação da capacidade para o trabalho? Verificada a recuperação da capacidade para o trabalho do aposentado por incapacidade permanente, deve ser observado o regulamento da Previdência Social quanto ao período de mensalidade de recuperação. Então, a pessoa tem uma aposentadoria por invalidez, o INSS pode a cada 2 anos revisar essa aposentadoria por invalidez. Se verificada nesse pente fino, nessa revisão, que o segurado recuperou a capacidade para o trabalho, aí então a gente tem a mensalidade de recuperação. Quando que o segurado deve contratar um advogado? Quando ele é chamado para essa perícia de revisão. É o momento que ele tem que contratar o profissional. Porque o profissional vai instruir, o profissional vai orientar esse segurado quanto à perícia, quanto à possibilidade de ação judicial, como que vai funcionar essa mensalidade de recuperação ou não. Mas no vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona. Então, a pessoa estava aposentada por invalidez, foi chamada para o pente fino, foi verificada a recuperação da capacidade para o trabalho, agora o INSS vai pagar uma mensalidade de recuperação para esse segurado. Não pode o INSS simplesmente falar, não, a partir de amanhã você não vai receber mais da Previdência Social. Em uma única situação ele pode. Mas o segurado, alguns segurados, eles precisam se organizar, né? Ele passa pela perícia e ele tem que se organizar para não contar mais com esse benefício previdenciário. Então, é essa mensalidade de recuperação que o INSS paga. Quando a recuperação acontece dentro de 5 anos da data da concessão do benefício, o segurado tem o benefício cessado de imediato, caso ele tenha direito a retornar à função que ele desempenhava na empresa antes de aposentar. Então, se a aposentadoria foi concedida em 5 anos, o benefício foi concedido em 5 anos, e dentro desses 5 anos foi verificada a recuperação da capacidade para o trabalho, o benefício cessa imediatamente se o segurado conseguir imediatamente retornar à função que ele desempenhava. Então, se ele conseguir retornar à empresa e a alta médica, a alta do INSS, estiver dentro de 5 anos, então cessa de imediato. Ou esse benefício ele vai cessar se tiver dentro dos 5 anos da data da concessão. Ele vai cessar após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. Então, digamos que seja um contribuinte individual, que ele não vai voltar para nenhuma empresa, que ele pagava ali o carnezinho como autônomo. Se a recuperação da capacidade para o trabalho decorrer dentro de 5 anos, digamos que ele tenha recebido a aposentadoria por invalidez durante 3 anos, entre benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, durante 3 anos. Quanto tempo dura a mensalidade de recuperação? Tantos meses quantos forem os anos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez. Então, se ele ficou aposentado entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez durante 3 anos, ele vai receber 3 meses de benefício por incapacidade
Aí, quando então o INSS vai cessar em razão da recuperação da capacidade para o trabalho. Então, é assim que acontece a mensalidade de recuperação para segurados que receberam benefícios com menos de 5 anos. Para o caso de recuperação da capacidade para o trabalho após 5 anos de recebimento de benefício por incapacidade, aí é diferente. Então, se o segurado ficou mais de 5 anos afastado, ou quando a recuperação é parcial, então, por exemplo, no outro caso, lá atrás, se o segurado tiver a recuperação da capacidade para o trabalho total dentro de 5 anos, é daquelas duas formas que eu te falei, de imediato, caso ele consiga retornar à atividade, ou tantos meses quantos forem o tempo que ele ficou afastado pela Previdência Social. Se passar de 5 anos, aí é dessa forma, que eu vou te explicar agora, ou se a recuperação for parcial. Se a recuperação for parcial, mesmo se for menor de 5 anos, ele não se recuperou totalmente. Então, se a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo sem prejuízo da volta à atividade. Então, são 3 questões aqui. Se a recuperação for parcial, se ela ocorrer após 5 anos, ou se o segurado passar por processo de reabilitação. Se ele for reabilitado a uma outra profissão que ele consiga exercer. Como funciona a mensalidade de recuperação para esse tipo de segurado? Para esse tipo de segurado, pelo seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade para o trabalho. Então, foi verificada a recuperação da capacidade para o trabalho, o segurado recebe o benefício previdenciário durante 6 meses de forma integral. Após 6 meses, ele vai receber o benefício previdenciário com redução de 50%. Então, ele fica mais 6 meses recebendo 50%. 100%, 6 meses, 50% mais 6 meses, deu 1 ano. Quando, então, ao final, com redução de 75%, também por igual período de 6 meses. Então, 6 meses 100%, 6 meses 50%, 6 meses 75%, quando então o INSS cessa em definitivo a aposentadoria por invalidez. Lembrando, são 3 situações que geram esse tipo de mensalidade de recuperação. A recuperação parcial, a recuperação ocorrida após 5 anos de concessão de benefício previdenciário por incapacidade e a recuperação em caso de segurado reabilitado. Qual é o momento que você deve contratar um advogado para te orientar? Precisa ser eu, não, pode ser qualquer outro profissional, desde que seja um advogado especialista em direito previdenciário. A partir do momento que você for chamado para a perícia de revisão, que conforme a previsão legal pode ocorrer a cada 2 anos. Renata, pelo amor de Deus, está ocorrendo perícia de revisão de aposentadoria por invalidez? Não, por enquanto. O Ministério da Previdência Social não soltou nenhum regulamento, nenhuma nota, nenhuma informação que ele está pretendendo fazer uma grande revisão de aposentadoria por invalidez. Até porque nós temos uma fila muito grande de benefício por incapacidade para ser analisado, tem bastante benefício atrasado. Então, por enquanto, não está saindo nada. Mas você precisa ter conhecimento de como vai acontecer as coisas, como podem acontecer as coisas, para você se organizar. É o que eu sempre falo. Se prepare para o pior, espere o melhor. Espere o melhor, se prepare para o pior. Se você estiver preparado para o que de pior pode acontecer, nada te assusta. Então, como que acontece a mensalidade de recuperação? Dessa forma, se você teve a recuperação da sua capacidade para o trabalho, se você é aposentado por invalidez, não está dentro das dispensas legais e você sabe,
você sabe que você teve a recuperação da capacidade para o trabalho, tem muita gente que não consegue mais recuperar, mas tem gente que consegue sim recuperar. A gente sabe de gente, inclusive, que trabalha, mesmo estando aposentado. Então, se você recuperou a capacidade para o trabalho, você tem essa recuperação, se você evoluiu, progrediu, melhorou, que bom! Saiba que é assim que acontece em caso de revisão. Se você não recuperou, você está da mesma forma quando você foi aposentado, aí você tem que contratar um advogado no momento que você for convocado ou para reabilitação ou para a perícia de revisão. Então, esse é o momento que você deve contratar um advogado. Você não deixe para contratar um advogado quando você já parou de receber. Depois dos 6 meses que você está recebendo com a redução de 75%. Então, se você está recebendo só 25% do benefício. Então, é 100, 50 e 25%. Você teve a redução de 75% nos últimos 6 meses. Não deixe para contratar um advogado nesse momento, porque nesse momento já passou 1 ano e meio aí que a sua ação poderia estar correndo. Que a gente já poderia ter distribuído a sua ação, porque pode distribuir a ação assim que você teve alta, mesmo você recebendo a mensalidade de recuperação. Porque enquanto você recebe a mensalidade de recuperação, a gente já organiza tudo, a gente já faz ação, você já passa por nova perícia judicial e quem sabe a gente consegue inclusive evitar que o benefício seja cessado por completo. Então, contrate um advogado assim que você for chamado, no exato momento que você for chamado. Essas foram as informações que eu tinha para vocês hoje. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu vou deixar meu usuário aqui na tela, meu Instagram aqui na tela, é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Se você precisar de alguma coisa, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, apenas para agendamento de consulta. Gente, se você tiver advogado, fique com o seu advogado. Não passa estratégia, prazo, eu não passo nada. Do profissional do processo do outro colega. O link que está na descrição do vídeo é para agendamento de consulta. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo nos comentários e lá no Instagram.